Olá pessoal, vamos agora ver a segunda e última parte do capítulo 8 do nosso curso intensivo de álgebra. O capítulo 8 trata sobre equações do primeiro grau. Então, antes de começar, dois detalhezinhos aqui sobre a aula passada. No início da aula passada eu falei isso aqui, essa relação de igualdade, ela é chamada identidade porque ela é sempre verdadeira para qualquer valor de x. Só que quando eu mostrei isso aqui, eu falei que isso aqui é x2 mais 3x mais 9. Claro que está errado, né pessoal? Vale o que está escrito aqui. Essa expressão aqui no segundo membro é x2 mais 6x mais 9, que é o que está escrito. Eu apenas me confundi, falei errado, falei 3 aqui ao invés de 6. Mas o que está escrito está correto. Outro detalhezinho, eu esqueci de falar por que a equação é chamada de equação do primeiro grau. Olha, detalhezinho bobo, né? Uma equação do primeiro grau é chamada assim porque quando você chega até a solução dela, você vai encontrar um negócio assim no final. Alguém vezes x igual a alguém, onde esses alguéns aqui são números reais, certo? Essa é a expressão final da resolução de uma equação do primeiro grau, ou seja, é uma expressão do primeiro grau em x, ou seja lá qual for a sua incógnita. Então é claro, quando não está escrito expoente, quer dizer que x está elevado a 1, né? Todo mundo sabe disso. Então, você pode até ter uma expressão como essa aqui, por exemplo, e ter aqui um x ao quadrado. Ah, ela deixou de ser primeiro grau, agora ela é de segundo grau. Na verdade, ele está disfarçado. Esse x2 aqui, esse x2, faz ela parecer que é uma expressão do segundo grau. E de início ela é. Mas o que vale é o que você chega depois que desenvolve, depois que simplifica. Então, é claro que aqui nesse caso, esse x ao quadrado vai cortar e ela vai passar a ser do primeiro grau, ok? Então são equações do primeiro grau. Bom, um detalhezinho importante aqui, a gente na aula passada falou aqui sobre as equações fracionárias, a gente tem que eliminar os denominadores, né? Só que tem um detalhezinho aqui, a equação fracionária tem mais um detalhe que você tem que prestar atenção. Além de você achar a resposta, como a gente achou aqui, x deu 4/3, a gente tem que garantir que nenhum denominador seja zero. Nenhum denominador pode ser zero e nenhum dos fatores dos denominadores pode ser zero. Então, isso aqui é um cuidado adicional que a gente vai ter que ter em qualquer equação do primeiro grau, ou na verdade de qualquer grau que seja fracionária, tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem esse fator x aqui no denominador, a gente tem que garantir que o x não seja zero, não pode ser zero. E aqui a gente tem esse fator 2x menos 3, então a gente tem que garantir que 2x menos 3 não seja zero. Ou seja, esse valor de x que a gente encontrou aqui, 4/3, quando você substituir aqui, o resultado não pode ser zero, senão essa raiz vai ter que ser eliminada. Chama-se raiz inválida ou raiz estranha. Nós vamos voltar nisso aqui nessa aula de hoje, tá? Antes, vamos fazer mais um probleminha aqui de equação, antes de continuar a matéria de hoje, né? Então é só um exercício. Você deve fazer exercícios para acompanhar essas aulas. Nós estamos aqui usando exemplos do livro O Algebrista, porém você pode utilizar qualquer livro de álgebra que você já tenha ou as suas apostilas para selecionar problemas dessa matéria para resolver. Então, vamos ver esse probleminha aqui. Qual deve ser a relação entre A e B de tal forma que essa equação aqui, blá 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 blá, admita a raiz x igual a 2. Olha só. Vocês vão encontrar muitas explicações sobre como resolver uma equação. Resolver a equação tal, blá blá blá, encontre x. Isso você encontra com facilidade, mas isso é só o básico. Isso é para você fazer o vestibular para a escolinha estrelinha feliz. Isso é o mínimo do mínimo que você tem que saber. Você tem que saber daí para frente. Então, quando você, em vez de ter simplesmente a equação, você tem um problema, aí você pode se assustar, tem que saber interpretar isso e tem que saber chegar à fórmula que você precisa chegar para chegar até a solução. Então olha só, você quer que essa equação admita uma raiz x igual a 2. É isso que você quer.
Para que isso aconteça, é preciso que você coloque o valor de x igual a 2 nessa fórmula, e aí ela tem que ser verdadeira, ou seja, ela vai satisfazer a equação. O que uma equação diz? Ela diz que uma expressão é igual a outra expressão, mas essas expressões, elas nem sempre vão ser iguais. Elas vão ser iguais apenas para valores específicos de x. Eu estou supondo que o x é a minha incógnita, certo? O a e o b aqui são outras variáveis, mas não são incógnitas. O valor a ser encontrado é x. Então você tem que obrigar que x igual a 2 faça com que essa expressão seja verdadeira. Então vamos ver o que acontece. Eu vou pegar x aqui nessa expressão e vou substituir por 2. Olha o que vai acontecer. 3x vai dar 3 vezes 2, 6. Mais 2a, eu não sei quanto é a. Eu quero justamente descobrir uma fórmula envolvendo a e b para dar a solução. Então, eu vou deixar o a aqui mesmo, deixa ele como está. 6 mais 2a, aqui nós temos essa fração com sinal negativo, temos 2x, o x está valendo 2, então isso aqui vai dar 4 mais b sobre 3, isso tudo é igual a a mais 20. Então, é isso que tem que acontecer para que x igual a 2 seja uma solução dessa equação. Essas expressões têm que ser iguais. Elas são iguais? Será que elas vão ser iguais sempre? Claro que não. Isso aqui dá a mais 20, isso aqui é outra coisa. Mas vamos mexer nessa expressão e encontrar uma forma simplificada envolvendo a e b. Vamos ver como é que fica isso. Então, vamos encontrar uma forma mais simples. Simplificando essa expressão aqui, vamos ficar com alguma relação entre a e b no final. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é acabar com esse denominador 3. Bom, maneira rápida de fazer isso. Claro, eu posso reduzir todo mundo ao mesmo denominador, depois eliminar os denominadores. Mas eu vou fazer uma outra coisa que é equivalente e é mais fácil. Eu vou multiplicar todo mundo por 3. Toda a equação vai ser multiplicada por 3. Se isso é igual a isso, então o triplo disso vai ser igual ao triplo disso. E aí, quando você fizer o triplo disso, esse denominador vai sumir. Então vamos multiplicar todo mundo por 3 aqui. Isso aqui vai dar 6 vezes 3, 18. Mais 6a. Menos... Olha, quando você multiplicar por 3... esse denominador 3 vai sumir, só vai ficar esse 4 mais b aqui, que é o numerador. Então, 4 mais b. Não esqueça que esse sinal de menos vale para os dois, tá? Ok? Então aqui também multiplicando por 3, isso aqui vai dar 3a mais 60. Continuando, eu posso já... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar... Vamos primeiro acabar com esses parênteses aqui. 18 mais 6a... menos 4 menos b é igual a 3a mais 60. Pronto, já é uma relação entre a e b. Mas vamos simplificar mais um pouquinho. Eu vou jogar esse 3a para cá, deixa esse b aqui mesmo, vou botar os números para lá. Vamos ver como é que fica isso. Então, 6a menos 3a. Cuidado para não esquecer de ninguém. Todo mundo que tem a está aqui. Então, eu vou passar esse 3a para cá. Então, 6a menos 3a vai dar 3a. 3a. Deixa o b aqui. Então o b você fica aqui mesmo. E vamos colocar os números lá para o segundo membro. Isso aqui eu vou ter 60. Vai passar menos 18, então vai dar 42, né? 60 menos 18, 42. Deixa eu escrever aqui, 60 menos 18, vai dar 42. E ainda tem esse 4, esse menos 4 passa para lá mais 4. Bom, isso aqui é 42 mais 4, 42 mais 4, 46. Então, no fim das contas, o que ficou aqui? 3a menos b é igual a 46. Então, isso aqui é a resposta. Aí você tem que olhar lá, se tiver A, B, C, D, o que que tá marcado. Então, essa é a relação que deve existir entre A e B, de tal forma que x igual a 2 seja a solução dessa equação aqui. 3a menos b é igual a 46.
Agora eu vou mostrar aqui um tópico que a gente vai ter que utilizar na resolução de equações. É um negócio chamado inequação. Tem a equação e tem a inequação. Então a gente já viu que uma equação é uma expressão do tipo alguém igual a alguém. Né? Então você tem duas expressões algébricas aqui, elas têm que ser iguais. Aí você passa para lá, passa para cá, multiplica, divide, faz as operações algébricas de tal forma que a igualdade seja mantida, até ficar numa relação mais simples, e aí você acha o valor da incógnita. Agora, além da equação, nós temos também a inequação. A inequação, ela é uma relação matemática, só que ela não é de igualdade, ela é de desigualdade. Ela é a negação de uma igualdade. Ou seja, se eu fosse fazer a negação de que A igual a B, qual seria a negação de que A igual a B? Seria A é diferente de B. Isso aqui é um tipo de inequação, né? O que não é igual é diferente. Agora, quando você tem alguém diferente de alguém, ele pode ser diferente de várias formas. Você pode ter, por exemplo, A maior que B. Ó, isso aqui também é uma inequação. São caras que não são iguais. Agora, seja mais específico, eles não são iguais, mas eles são então o quê? Olha, eles podiam ser somente diferentes, mas você podia dar um detalhe mais profundo, por exemplo, dizer que esse é maior que esse, ou então falar que esse é maior que esse. Então, por exemplo, A menor que B é um outro tipo de inequação, é um outro tipo de desigualdade. Agora, além do maior, você também tem o maior ou igual, ou seja, A é maior ou igual a B, A é menor ou igual a B, ou A é diferente de B. Tudo isso aqui são inequações. E como é que a gente resolve uma inequação? Depende. Esse tipo de inequação aqui, A diferente de B, é muito fácil. Você resolve exatamente da forma como você resolve uma equação. Faz tudo que você faz aqui. Só que ao invés de usar igual, você vai usar diferente. Quer ver um exemplo? Ainda agora a gente precisou fazer isso aqui, ó. 2x menos 3 é diferente de 0. Lembra quando é que apareceu isso aqui? 2x menos 3 é diferente de 0? Apareceu aqui, ó. A gente tinha uma equação fracionária e a gente tinha que obrigar os denominadores a serem diferentes de 0. Não pode dar 0. Bom, uma forma é você pegar o valor de x que você encontrou aqui e substituir, ver se dá 0 ou não. Esse é um jeito. Agora, você também pode resolver na forma de uma inequação. Obrigar isso aqui a ser diferente de 0. Então, o que você vai resolver? Vai resolver isso aqui. 2x menos 3 é diferente de 0. Como se resolve isso? Da mesma forma como resolve uma equação. Vou passar o menos 3 para lá, ele vai virar mais 3. Então, isso aqui vai dar 2x é diferente de mais 3, e agora o 2 passa para lá dividindo, ou seja, x é diferente de 3 meios. Ou seja, esse aqui é o valor que x não pode ter lá naquela equação fracionária. Ou seja, um x que anula um denominador não pode. Então, x não pode ser. E o valor que a gente encontrou de x era aquele lá? Não. O valor que encontrou é um valor possível, um valor que pode. Então, quer dizer que esse valor aqui é, ó, tá tranquilo. Essas outras inequações aqui, que usam o sinal de maior, menor, maior igual, elas são resolvidas mais ou menos da mesma forma. Mais ou menos. Só tem um detalhe. Você tem que lembrar que quando você multiplica todo mundo numa desigualdade como essa por um valor negativo, o sentido da desigualdade vai se inverter. Quer ver uma coisa? Você tem isso aqui, ó. 2 é menor que 3. Tá certo, 2 é menor que 3. Agora, multiplica por menos 1 todo mundo. Eu posso multiplicar por menos 1 todo mundo? Pode, só que olha só o que vai acontecer quando você multiplicar por menos 1. Menos 2... e aqui vai ficar menos 3. Então eu pergunto, quem é maior, menos 2 ou menos 3? O menos 2 é maior, né? Ah, então tem esse detalhe importantíssimo que você tem que se lembrar quando você resolve uma inequação com esse tipo de sinal.
Quando o sinal da inequação é o sinal diferente, você não tem que se preocupar com isso. Você trata da mesma forma como você trata uma equação. Agora, quando você tem sinais de menor ou maior, menor ou maior igual, certo? Aí vira uma pegadinha. Se a pessoa esquecer desse detalhe, ela erra. Por isso que a gente tem um capítulo separado. Normalmente as inequações são estudadas separadamente, tá? Se não me engano, no algebrista é o capítulo 12. Nas nossas aulas também, tá? Daqui a pouco, quando a gente chegar nessa parte, eu vou mostrar as inequações, como é que a gente resolve. Cai direto nos concursos do Colégio Naval, tá? EPICAR, tem que saber isso. Então, inequações, como é que você resolve? No momento nós vamos resolver só as inequações fáceis, só esse tipo aqui. Essas outras todas vamos ver lá no capítulo 12, porque essa daqui é igual a uma equação, só o sinal que fica diferente ao invés de igual. Ok, vamos agora entrar num assunto muito importante dentro das equações. Esse assunto se chama discussão. Vamos discutir as soluções das equações. Olha aqui, quando você tem uma equação qualquer, você tem uma expressão qualquer assim, por exemplo, A igual a B. Uma expressão complicada, algumas vezes mais complicada, outras vezes é menos complicada. Você vai desenvolver isso aqui, passa para lá, passa para cá, elimina os denominadores, vai fazer o algebrismo todo, até que no final você vai encontrar uma fórmula com todo mundo que tem x de um lado e todo mundo que não tem x de outro lado. Alguma coisa aqui, eu vou usar A minúsculo para não confundir com esse A maiúsculo, tá? Esse A maiúsculo e esse B maiúsculo estão representando expressões algébricas. Agora eu vou usar A minúsculo, que está representando um número real qualquer. AX igual a B. Então A e B são dois números reais quaisquer. Bom, e aí você vai fazer a última etapa, que é passar o A para lá dividindo. Ou seja, X é igual a B sobre A. Pronto, e aí você chega na solução. Agora, esses valores que você encontra aqui, A e B, eles podem dar problema. Dependendo se você tiver zero ou se não for zero, você pode ter problemas diferentes. Eu vou dar exemplos de problemas aqui. Suponha que você está lá resolvendo a sua equação e você acha um negócio assim. X mais 2 é igual a x mais 3. Que linda equação. Vai resolvendo, passa o x para cá, vou ficar com 0x. Oh, 0x, né? É 0x. Passo 2 para lá, 3 menos 2, 1. 0x igual a 1. Bom, 0x é a mesma coisa que 0. 0 é igual a 1. Eu pergunto, 0 é igual a 1? Claro que não. Isso aqui é uma afirmação falsa. Já que essa afirmação é falsa, essa equação aqui é uma equação impossível. Impossível. Quer dizer, não tem nenhum valor de x que você coloque aqui e faça com que x mais 2 seja a mesma coisa que x mais 3. Esse aqui sempre vai ser uma unidade maior que esse. É um exemplo. Então, quando o x desaparece e ficam só os números, a gente vai chegar numa equação impossível. Então, quando a gente olha essa forma aqui, AX igual a B, vamos colocar aqui, AX igual a B. Ela, para ser impossível, a gente tem que ter o A igual a 0 para o x desaparecer. E o B não pode ser 0. Então a equação impossível é assim: o A dá 0 e o B não dá 0. É porque se o B fosse 0, podia, né? Se o B fosse 0, você ficar com 0 igual a 0. Aí pode, 0 realmente é igual a 0. Mas se você ficar 0 igual a 3, 0 igual a 2, 0 igual a qualquer outra coisa diferente de 0, ela é uma equação impossível. Então, é isso que você tem que ter. O coeficiente de x tem que ser 0.
E o cara que não é o coeficiente de x, o cara que está sozinho no segundo membro, ele tem que ser diferente de zero. É assim que você faz com que uma equação seja impossível. Ou seja, identificar uma equação impossível é assim que você identifica.